Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um fato que ocorre com muita frequência nas empresas que têm operações B2B, em que você tem uma quantidade grande de clientes, os seus preços são definidos sem um critério muito bem elaborado, muitas vezes os descontos são praticados sem um controle central, deixando nas mãos de, da equipe de vendas, de gerências de vendas, seja, da equipe como um todo, diversos níveis de aceitação de práticas de preço e de descontos. Então, eu quero mostrar para vocês um caso real que eu vivi em 2018, numa empresa do setor de imóveis, evidentemente sem apresentá-la, sem mostrar o nome dos clientes, para que se tenha uma ideia do que pode ser feito, das oportunidades que surgem muitas vezes na política de preço de uma empresa e que não são facilmente perceptíveis. Então, vou compartilhar com vocês aqui um arquivo que mostra exatamente isso que eu estou comentando, né? Eu tenho aqui a minha. Eu só vou trazer o arquivo aqui para a minha direita, minha esquerda, na verdade, né? Compartilhando a tela com vocês. Olha só, o que eu demonstro aqui? Eu tenho uma empresa que tem um produto principal, era um guarda-roupa, era o principal produto da empresa, as vendas realizadas durante um período de 6 meses, então o cliente um até o do cliente 242, por ordem sequencial de quantidades vendidas, a receita líquida, para que eu possa comparar preços, expurgando efeitos de tributos, ICMS, principalmente o ICMS, PIS e COFINS, que não impactariam tanto, mas ICMS e o frete também para ter o preço líquido da mercadoria vendida para cada cliente. Então, tem a receita líquida, a matéria-prima, mão de obra ocupada, os fretes gastos, alguns clientes retiravam o produto, essa empresa atuava nacionalmente, através de distribuição própria, através de varejistas, através de atacadistas, distribuidores e assim por diante. Bom, mas basicamente distribuição própria. Devoluções que foram feitas em função de desacordo do produto, comissões de vendas aos representantes, e aí a margem de contribuição, que é uma diferença entre a receita líquida e todos os gastos incorridos. Margem de contribuição líquida. Eu divido essa margem pela receita, eu tenho a margem percentual, 16%. Eu consigo obter aqui o preço de venda, que é uma divisão da receita líquida pela quantidade. E aí eu chego à conclusão de que o cliente um, em termos de importância volumétrica, pagou R$ 531,57 por cada guarda-roupa adquirido. O segundo cliente, que comprou um terço aproximadamente do primeiro, pagou R$ 562. O terceiro pagou 606, o quarto pagou 557 e assim por diante. Então, aqui eu tenho para montar um gráfico depois as quantidades que são replicadas da coluna B e um desconto hipotético. O que é esse desconto hipotético? Considerei que nenhum cliente poderia ter pago abaixo do preço praticado para o cliente um. Então, o cliente um teria um desconto zero. Então, o cliente 2 pagou 6% mais caro do que o cliente um. O terceiro cliente pagou 14% mais caro do que o cliente um, e assim por diante. Existe uma certa lógica. Bom, mas o quarto cliente pagou 5% mais caro só, e ele comprou 245 unidades contra 1.540 do segundo cliente. A alegação é a seguinte: são clientes grandes, são varejistas de grande porte, que podem comprar outros produtos dessa empresa. Concordo plenamente, e isso é um fato corriqueiro, depende também da questão dos prazos de venda, que eu não encontrei, não coloquei aqui, mas que podem ser considerados e dão maior qualidade à informação. Bom, mas se eu descer aqui na coluna N de nada, eu chego a um cliente que comprou 60 unidades durante um semestre e teve um preço 2% só superior ao primeiro. Um completo desacordo à maioria dos anteriores. Pior ainda, quando alguém comprou 29 unidades e chegou a um desconto zero, o mesmo preço do primeiro cliente. E se falar desse cara que comprou 28 unidades e pagou 4% mais barato. Aqui a gente já percebe que existe uma política de preço não muito bem estruturada e que existem grandes oportunidades para melhorar o resultado da empresa. Por quê? Porque se você tiver uma avaliação volumétrica e de descontos praticados, obviamente a margem média da empresa tende a crescer. Óbvio que ela vai crescer. Basta, evidentemente, nas negociações você tentar apresentar aos clientes que estão com condições muito favoráveis
e aquele preço não pode mais perdurar. Isso deve ser feito paulatinamente. Ah, vamos perder clientes. Às vezes faz parte, às vezes faz parte. Perder esse cliente aqui, ó, um cliente que teve 2 unidades compradas durante 6 meses, com um desconto de 5% em relação ao primeiro cliente, não é um problema, certamente não é um problema. E isso acontece em inúmeras situações. Pelo contrário, não é um problema, pode ser uma solução. Porque se esse cliente estabelecer condições que, eventualmente, possam ferir a venda do primeiro cliente, você pode perder um cliente máximo em detrimento de um cliente que tem um volume significativamente baixo. Daqui a gente tira um gráfico, e esse gráfico é muito interessante, mostra a dispersão dos preços, na verdade, dos descontos praticados versus os volumes vendidos. Se eu colocasse nessa escala o primeiro cliente, que adquiriu 5.604 unidades, o gráfico ficaria completamente sem sentido. Então, a gente parte de um cliente que comprou 245 unidades. É esse cara aqui, com esse ponto, né? Ele comprou 245 unidades. Então, eu pego do 1 até o 245 e os descontos praticados em relação ao principal cliente. A coluna, o eixo vertical mostra os percentuais de preços em relação ao primeiro cliente. E o eixo horizontal mostra os volumes. A gente chega à conclusão aqui que existe uma grande quantidade de clientes que compraram na faixa de até 5 unidades. 5 unidades. Alguns pagando 40% mais caro, 38%, e outros pagando menos 17%, menos 14%. A mesma 10% abaixo do primeiro cliente. Ou seja, esse gráfico mostra que a empresa tem muitas oportunidades para melhorar sua performance, deve estar com um custo operacional elevado para vender para essa gama de clientes. É só imaginar a questão estrutural para atender um grupo tão grande de clientes que compram uma quantidade ínfima de produtos. Em nenhum momento eu disse perca o cliente. Em todos os momentos estou dizendo analise o cliente. Verifique se ele realmente é tão importante assim quanto você está dando importância, praticando com ele preços, muitas vezes, inferiores ao seu principal cliente. Isso acontece inúmeras vezes, denota uma qualidade inferior na política de precificação da empresa e, ao mesmo tempo que denota essa característica negativa, mostra uma gama especial, excepcional de oportunidades que podem ser aproveitadas numa empresa que vendia aproximadamente 265 itens. Esse assunto, esse tema, se reproduz em vários deles. Vários deles. Isso deve acontecer também, pode acontecer também com a empresa, na empresa em que você trabalha. Ok? Era só uma dica. Isso eu chamo de agrupamento de preços ou grade de preços. Você pode chamar do que você quiser. O mais importante é o seguinte: poxa, será que eu estou mapeando corretamente os meus preços em relação aos volumes praticados para cada cliente? Era essa a apresentação de hoje. Muito obrigado a todos.